Boa noite. Boa noite, Igor. Muito bem-vindo. Muito boa noite. Vamos aguardar mais outras pessoas. Boa noite, Anne. Aguardar mais pessoas entrando para a live de hoje. Um assunto super importante, muito, né? Super importante, contemporâneo. Boa noite. Nosso convidado já está aqui, já entrou também. Sejam muito bem-vindos. Boa noite. Vamos falar sobre home office, teletrabalho. Sejam muito bem-vindos. Afinal de contas, o trabalho em casa, o teletrabalho, é uma realidade. Boa noite, Leonardo. Boa noite. Seja muito bem-vindo. Estamos aqui Obrigado. esperando as outras pessoas, os nossos ouvintes, entrarem. Mais Joia. alguns segundinhos, né? Enquanto isso, Giovana, Jace, boa noite. Tem uma pesquisa muito interessante da Fundação Getúlio Vargas, que foi publicada agora recentemente, do André Mistelli, Tendências de Marketing e Tecnologia 2020, Humanidade Redefinida os Novos Negócios, mostrando que após pandemia haverá um incremento de pelo menos 30% do home office, né? Então, ela é uma realidade da qual nós não vamos fugir. E quando a gente fala, né, do trabalho em casa, a gente não está falando só dos profissionais CLT. Existe também um grande número de profissionais que estão autônomos e também de todos nós e dos nossos pais que estão cada vez mais em frente ao computador, né, fazendo uma pesquisa. Então, a gente precisa pensar na ergonomia também para esse público. E muitas vezes algumas pessoas perguntam para mim qual a diferença de teletrabalho para o home office. O home office é um tipo de teletrabalho, né? A legislação classifica o teletrabalho em 4 tipos, né? O home office, comumente, né, chamado trabalho em casa, que não necessariamente. Pedro Henrique entrou. Boa noite, Pedro. Precisa de um contrato, né? Isso está contratualizado, então agora a gente está tendo uma pandemia, muitas pessoas, muitos trabalhadores, para justamente garantir o distanciamento social, né, o distanciamento corporal, como eu costumo falar, foram remanejados para trabalhar em casa. Mas a gente tem, né, o teletrabalho, né, um centro compartilhado, um modelo, quando a empresa promove, né, para que seu trabalhador vá trabalhar em determinados lugares fora da sede, com toda uma certa estrutura, como aqueles co-works. O trabalhador que faz o trabalho em campo, ele pode trabalhar no carro, no avião, no hotel, né? Tem totalmente total liberdade. E o teletrabalho em equipes transacionais. São aquelas equipes, né? São grupos de trabalho que se reúnem na casa do cliente, na casa um do outro, mas sempre estão fora da sede dessa empresa. Enfim, Prisca Guerra, boa noite. Pedro Henrique, boa noite. Boa noite a todos. Então, é um desafio muito grande, porque isso tem, Aninha Sintra, boa noite. Isso tem sido motivo cada vez mais de matérias, né? A gente ouviu falar também de Facebook, Google e várias empresas comentando que a sua força de trabalho, pelo menos quase que metade dela, Mirelle Protássio, também boa noite, vai ficar em casa, né? Eu fico imaginando isso em relação
ao mercado imobiliário, né, ao Vale do Silício, então, isso vai ter um impacto muito grande. E existem vantagens e existem desvantagens. Para falar sobre isso, Miss Nascimento, boa noite, é que eu convidei o especialista, né, Leonardo. Ele é um fisioterapeuta, especialista em ergonomia, mestrando em ergonomia, fisioterapeuta do trabalho, né, estudante de engenharia de processos, professor, perito judicial, consultor de ergonomia em diversas empresas. Tive o prazer de trabalhar com ele dentro da área de ergonomia, né, há muitos anos atrás. Nos reencontramos recentemente em empresa, então é alguém que domina, né, esse tema e que a gente ainda precisa discutir, né, Leonardo, a respeito disso, né? Porque por mais que a gente encontre, poxa, isso é muito legal, ainda a gente ainda vem encontrando dificuldades, né? Enfim, como é que você tem visto essa questão? Ana, quero agradecer a você pelo convite, né? Primeiramente, desejar boa noite. Agradecer a você pelo convite, né? E dizer que não foi por um acaso que nós nos reencontramos, né? Depois de muito tempo tendo desenvolvido um trabalho, né? Nos reencontramos novamente no ano passado e agora juntos aí para fortalecer a ergonomia e a saúde ocupacional, né? É, eu tenho observado, Ana, que você falou muito bem uma realidade que a gente tá vivendo hoje. Eu tenho observado que as pessoas não estavam preparadas, né? Na verdade, ninguém estava preparado para o que está acontecendo no momento, né? Alguns materiais que eu venho lendo, muitos já rotulam a situação atual como um novo normal, né? Onde a gente precisa criar uma espécie de adaptação, onde a gente não foi preparado para isso, e tentar se adequar a uma realidade que para a gente ainda é nova e que a cada dia que passa é uma surpresa, né? É mais surpreendente, né? Em frente a isso são os dados que a gente vem lendo, né? As informações que a gente vem absorvendo, seja pela mídia televisiva, né? Pelas mídias sociais, enfim. Enquanto profissional, eu tenho observado muito a procura de outros colegas de trabalho, inclusive de empresas, né? Na tentativa de buscar entender o que é que está acontecendo e como é, evitar, né, possíveis danos ou agravos futuros que podem vir a surgir em decorrência da situação que a gente está vivendo. No momento, o que eu tenho observado e o que eu respondo é que eu acho que o que a gente tem que levar em consideração é uma questão de organização. Eu acho que é o momento para que a gente primeiro entenda tudo, passe a assimilar o que está acontecendo, passe a aceitar dentro de uma normalidade de aceitação e depois busque a organização, né? É um momento onde a gente tem que tentar se adaptar realmente com a realidade, e buscar fazer coisas que possam minimizar possíveis desconfortos e possíveis agravos, né? Eu tenho recebido não só solicitações de empresas, de indústrias no ambiente que eu trabalho, mas também solicitações de colegas através de mensagens informais mesmo, né? Tipo, Léo, o que é que eu posso fazer porque a situação está complicada, eu estou sentindo que eu estou adoecendo, dores que eu não tinha no meu corpo passaram a surgir, desconfortos que não eram comuns passaram a aparecer. Eu não quero viver de medicação, né? Eu quero, se for um problema realmente, né? Embora eu não goste muito dessa palavra problema, soa muito como uma coisa preocupante, prejudicial, né? Porque para solucionar necessita de um desgaste, né? Para solucionar esse problema. Então, o que é que eu posso fazer para tentar minimizar isso, né? E eu tinha preparado meio que uma organização, né? Dentro do que eu tinha elaborado aqui para a gente poder conversar, era que eu ia também precisar apresentar, que é interessante apresentar uma diferença entre essa prática de trabalhos, de atividades remotas, né? E você muito bem falou, né, que são considerados remotos, porque não são desenvolvidos, em geral, no próprio ambiente de trabalho, mas que por serem uma prática comuns, parecidas, elas têm características próprias, né? É, Se eu tenho uma pessoa que vai precisar desenvolver nesse momento uma atividade de teletrabalho, inicialmente o teletrabalho é uma prática que ela é em acordo
com a empresa, né? Tá dentro lá da legislação, né, da CLT, da Consolidação da Lei de Trabalho, que todo empregado contratado para uma prática de teletrabalho, ele pode desenvolver essa atividade em qualquer lugar, como você bem disse, num avião, num escritório, na sua própria casa. Aonde de fato ele não pode desempenhar essa atividade é no ambiente de trabalho do empregador, né? Aonde o empregador fez a contratação. É claro que pode vir a existir necessidades em algum momento desse empregado ir à empresa, sei lá, para levar um documento, para participar de uma reunião, ou desenvolver algum tipo de ação pontual, né? É algo que está registrado em contrato. Inicialmente, a empresa ela não pode colocar o empregado para desenvolver uma prática de teletrabalho, ele sendo contratado para uma modalidade presencial, precisa-se de um intervalo de aproximadamente 15 dias, né, para que isso seja aceitado, né, entre as partes, aceito entre as partes, e levando em consideração alguns acordos, né, até porque essa prática de teletrabalho, né, que a gente está se referindo aqui, eu preciso criar nesse ambiente onde eu vou trabalhar e ter uma estrutura para esse trabalho. E quando eu falo estrutura, eu não me refiro só às condições que envolvem uma mesa, uma cadeira, mobiliários, né? Eu me refiro a situações que requer custos, né? Por exemplo, se eu tenho uma prática de teletrabalho, eu vou precisar ter acesso a uma internet, eu vou precisar de um telefone, eu vou precisar da energia para carregar meu telefone, meu computador, enfim. E tudo isso gera custo, né? Então a empresa tem que estar ciente desses custos e acordado entre as partes. E uma outra informação que é importante, vale a pena ressaltar, é que um empregado que desenvolve uma atividade através de teletrabalho, ele não tem direitos trabalhistas, né? No sentido de ele não tem direito à hora extra, por exemplo, ele não tem como desenvolver intervalos, interjornadas, até porque é ele quem administra a sua jornada de trabalho, né? Frente às necessidades dele e da atividade que é desenvolvida. No caso do home office, tem algumas, bem parecido, mas tem algumas particularidades também, porque o home office ela é uma prática eventual que acontece na casa do empregado, até porque ele é contratado para uma modalidade presencial, né? E através dessa condição de modalidade presencial, em determinadas situações como essa que a gente está vivendo, né? Situações de pandemia ou situações que envolvem fenômenos naturais, como por exemplo uma enchente, uma inundação, ou até mesmo situações de greve, a empresa pode adotar essa prática de home office. Diferente da prática de teletrabalho, se o colaborador, né, se o funcionário ele não tem recurso suficiente para poder desenvolver esse trabalho, como, por exemplo, um computador, um tablet que seja, a empresa se torna responsável, no caso, ela é obrigada a disponibilizar esses materiais, né, esses equipamentos para o empregado em regime de comodato, né? E além de pagar as eventuais despesas. Mas isso é um acordo que acontece entre as partes. Por que eu achei importante a gente discutir isso? Porque agora em março, né, finalzinho de março, chegou a medida provisória, né, a 927, né, de 22 de março de 2020, aonde meio que, na tentativa de minimizar esses prejuízos econômicos, né, e também com o intuito de rever empregos, né, tentar consolidar ou manter o emprego e a renda por conta dessa condição econômica que nós estamos passando e vamos passar, nessa tentativa as empresas passaram a adotar essa prática de home office, trabalho remoto, só que aí quebra um pouco a questão contratual que é presente na prática de teletrabalho. Então, as empresas hoje, em uma condição ainda de acordo, porém com quebra de contrato legal, podem colocar os seus funcionários na tentativa também de promover qualidade de vida, bem como ajudar na condição de saúde desses empregados, disponibilizar essa prática, ou melhor, permitir, autorizar que essa prática home office seja adotada pelas empresas, né? Só que muitas vezes a adoção dessa prática, né, a tentativa de utilizar essa prática, precisa ser observado alguns fatores, né? E aí são fatores que em algum momento pode trazer algum tipo de dano, como eu já falei no começo, ou algum prejuízo a essas pessoas que estão vivendo essa realidade, né? Que aí eu faço referência às condições que envolvem saúde mental e saúde física, né?
No começo dessa live, você começou falando que tinha um estudo bem recente onde dizia que essa prática de home office, né, de trabalho remoto pós-pandemia ia continuar. Eu vi também esse estudo, um estudo recente agora de junho, até pelo IPEA, né, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em conjunto com o IBGE, que aproximadamente 23% das ocupações brasileiras têm potencial suficiente para desenvolver práticas em home office, né? Práticas de trabalho remoto, atividade remota. É um número expressivo, né? E ele completa essa pesquisa informando que um em a cada 5 profissões passarão a ser utilizadas, né, passará a ser exercida através dessa pós-pandemia, passará a ser exercida através dessa prática de home office. O momento é preocupante, mas ao mesmo tempo que a gente passa por uma situação dessa, a gente observa a necessidade de se reinventar e de aprender. Eu acho que é o que a gente mais tira de situações e de momentos como esse, porque a gente usa essa situação, esse momento, como ferramenta de estudo, para obter dados estatísticos, dados epidemiológicos e ver até que ponto isso pode ser benéfico frente a uma realidade que a gente pode passar a assumir mais na frente, né? Mas aí eu reforço ainda aquela informação da necessidade dessa atenção no que diz respeito a essa condição de saúde, né? Porque a casa da gente, né, ou um ambiente de trabalho que não seja de uma modalidade presencial, ela tem que estar o mais adaptado tem que estar adaptada ao máximo para atender a nossa necessidade. Isso porque a gente dentro de casa, né, quem não tem a possibilidade de ter um escritório, por exemplo, quem não tem uma casa projetada para uma atividade nesse sentido, vai precisar criar alguns artifícios, né? Por exemplo, a mesa da minha casa, que é para jantar, ela vai passar a ser meu ambiente de trabalho, meu escritório, né? A minha cadeira que eu sento para poder fazer as refeições com minha família, ou para fazer uma lista de compras de supermercado, né? Ou para tentar criar uma programação de viagem, por exemplo, onde acontecem pequenas reuniões em minha casa, ela passou a ser o meu ambiente de trabalho, né? Para muitos, né? Só que aí, muitas vezes, no próprio trabalho, no próprio ambiente de trabalho da gente, onde a atividade é desenvolvida de modo, na modalidade presencial, a gente não tem tanto ajuste, tanto conforto assim, e em casa não é diferente, né? Porque a cadeira e a mesa da gente, por exemplo, não é projetada para, né? Aí o que é que eu tenho observado? A gente passa muito tempo nessas cadeiras, muito tempo nessas mesas, e por conta disso gera a gente situações que envolvem ansiedade, que envolve estresse, que envolve o próprio desconforto físico, né? Que aí, se a gente for juntando uma coisa a outra, a gente entende que é um ponto a mais para um indivíduo se preocupar, né? E quando falo de indivíduo, eu me refiro ao funcionário, né? Ao trabalhador. Mas é uma realidade que a gente, infelizmente, vai precisar se adaptar, precisar entender e levar em consideração e esperar para que isso passe. E que se passar e a modalidade continuar, né, tomar força, né, criar alguns tipos de adaptação. Eu estou falando muito rápido, assim, vocês estão me ouvindo bem? Tá, inclusive, já tem até perguntas sobre como trabalhar com os filhos em casa, e tem dicas legais sobre isso. Ah, é? E até pegando o gancho sobre a sua fala, eu estava até conversando com uma empresa, uma pequena empresa, que tem 32 profissionais, conversando com o empregador, e ele falando, poxa, Ana, com essa situação da pandemia, nós alugávamos, né, um escritório, enfim, chiquérrimo, assim, né, top de linha, e a gente está vendo que a gente funciona muito bem em casa. Ao mesmo tempo, eu acabei atendendo dois profissionais dessa equipe, um com o nível de ansiedade, de insegurança, né, querendo, né, retomar logo o trabalho no escritório, porque ele não produzia muito em casa. E uma outra profissional que estava desenvolvendo um quadro clínico compatível, né, com o que a gente chama da síndrome, né, das lesões dos esforços repetitivos, em virtude da condição inadequada do ambiente de trabalho, como você mesmo colocou. E na discussão com ele, é inegável que
é uma ruptura que está sendo colocada, né, para o empregador, em redução de custos, em retenção de talentos, em diminuição do tempo de deslocamento que acontece, né, principalmente aqui em Salvador, em relação à questão de Trânsito. trânsito, é, né, isso aí isso de fato é algo real. É, Você otimiza as reuniões. Para alguns empregadores, é você perceber que você pode conseguir rentabilidade e produção, mesmo sem estar controlando a equipe. Para muitos profissionais, aí eu já estou entrando um pouco na saúde mental, joia? é você assumir que você pode produzir sem ser controlado e sem ser vigiado. Então, é uma ruptura muito grande nesse processo. Mas, de fato, existem esses casos das lombalgias, das dores osteomusculares, em virtude dessas condições improvisadas, né? Onde nós, profissionais da área de saúde, aqui eu também me coloco, né, como ergonomista, mesmo não tendo a prática, já estou enferrujada, é, é super necessário para apoiar essas empresas e esses profissionais autônomos é, que precisam da nossa ajuda, né? Então, você citou esses casos que você tem atendido, eu acabei de citar, né, esse case, e isso é verdade. A gente precisa assistir e ajudar nesse processo de transformação que é inevitável, né? Então, eu acredito que você deva estar com um número de casos bastante interessantes, né, de manifestação dessa, enfim, desse processo ainda em andamento. Tenho, com certeza, Ana. É porque, assim, você falou muito da condição da saúde mental e ela é importante, porque muitas vezes, quando você não está bem, né, com a mente, consequentemente, seu corpo também afeta, né? Sua parte física, ela afeta. E frente a essas solicitações que eu tenho recebido, o que é que eu costumo sempre dizer para as pessoas? Eu acho que quando você vai iniciar uma prática de trabalho, né, que é para essa modalidade de trabalho remoto, é, eu acho que tudo deve começar com uma organização, como eu falei. Então, assim, começa tomando um banho, toma um café, veste sua roupa e se organiza como se você fosse desenvolver o seu trabalho no ambiente, no seu local de trabalho, né? Se fosse uma modalidade presencial. A única diferença é que isso vai acontecer, se a gente pensar na prática home office, dentro de sua casa, né? Só que existem pontos aí que precisam ser realmente trabalhados para que você consiga favorecer essa condição de organização, levando em consideração que você precisa impor limites. E esses limites, eles estão atrelados a você tentar dosar e diferenciar aquilo que é pessoal e o que é profissional, porque, como alguém comentou aí, é como lidar com os filhos numa situação como essa, né? É bastante complicado. Até porque eles veem, não só os filhos, mas as outras pessoas que convivem com você, dividem aquele ambiente com você, elas entendem que é um momento a mais que você está com elas, mas que muitas vezes não conseguem interpretar ou identificar que você está naquele momento com elas, mas você não está para elas. Você está para a empresa, né? Bem como também é extremamente acaba se tornando complicado, aonde as pausas que você tirava na empresa para tomar um café, para ir ao banheiro ou para tentar interagir com um colega, né, do setor, da mesa do lado em algum momento, quando isso acontece dentro de sua casa, você vai na cozinha fazer um lanche, ou você vai tentar preparar um almoço, ou se você tem um petzinho, né, um animalzinho de estimação em casa, você vai tentar dar um pouco de atenção a ele. É comum que isso aconteça, mas para tentar evitar situações como essa, realmente essa condição essa necessidade de identificar esse limite, manter esse limite, buscar ser claro com o seu tempo, né? Bem como focar naquilo que realmente importa. Levando em consideração essas três situações, você consegue tentar minimizar possíveis desconfortos e essa ansiedade e esse estresse que paira tanto no momento
para essa prática. E quando a gente pensa na parte física, mesmo levando em consideração que a gente não tem todos os recursos, né, a condição ergonômica suficiente para isso, eu preciso criar alguns hábitos, algumas rotinas que vão me ajudar a evitar desconfortos, né? Porque a gente sabe, eu brinco, eu comento sempre, né, inclusive até com meus alunos, que atire a primeira pedra aquela pessoa que ao final do dia não sente desconforto em nenhuma parte do corpo, né? Porque o não fazer nada também cansa, né? Então, quando você você desenvolve alguma atividade, até a prática de exercícios físicos mesmo, vai existir um cansaço, né? Então, o que você precisa fazer para tentar minimizar isso é tentar adotar essas pausas no teu trabalho e tentar fazer com que aquele teu espaço de trabalho seja o mais confortável possível. E quando eu falo de conforto, eu digo a necessidade de você precisar se levantar em determinada água, a necessidade de você recursos que facilitem a atuação de você, recursos que facilitem a sua vida, identificar as condições ambientais, né? Se o local onde você está desenvolvendo um trabalho. Ana, você me ouve? Eu acho que sua conexão está indo. Estou ouvindo, Tá ouvindo? Jóia. Então eu vou continuar. estou ouvindo. Então, eu preciso observar as condições ambientais, como se você tem que identificar a condição também do iluminamento, né? Se não tem nenhum tipo de luz, se não tem a iluminação natural que vai incidir na tela de um computador que você utiliza, né? Enfim, ainda pensando, levando em consideração essas informações e pensando em pesquisa, uma pesquisa, no finalzinho, disse que do trabalho que desenvolviam, né? Isso porque muitos deles se sentiam preocupados da interação com os colegas e de pausas, né, já pré-estabelecidas entre eles, aonde existia uma espécie de diálogo ou uma quebra de rotina do trabalho. Isso 68% sentiam falta por conta disso. E dos entrevistados, só 30% disseram que se sentem mais confortáveis na modalidade que estão, porque não sofrem nenhum tipo de interrupção por parte dos colegas e conseguem se concentrar ainda mais. Principalmente quando a atividade de trabalho é desenvolvida de forma administrativa em um escritório onde ele tem os postos de trabalho coletivo, né? Eu costumo sempre dizer que é dividido como se fosse por repartições, né? É onde existe apenas uma pequena divisória, onde as pessoas conseguem se visualizar só pela cabeça, né? Por conta do arranjo físico, do arranjo físico, do layout do local. E isso são dados extremamente expressivos, né? E muitos deles também relatam uma dificuldade de tentar entender e de saber como está a empresa. Tipo, poxa, eu não estou conseguindo ter contato com os meus colegas, né? Eu não estou tendo informações da empresa. O que é que está... a saúde da empresa, como é que está, né? A saúde financeira, a rotatividade que essa empresa tinha, a depender do segmento, né, ou da prática profissional desse ambiente. E muitos, né, 68% é um número alto para você apresentar uma situação de ansiedade e estresse. E isso também casa com uma outra informação, que essa dificuldade de você se adaptar ainda com essa modalidade e entender que o fato de você estar em casa, você tem que fazer a mesma coisa que você fazia no trabalho, muitos não conseguem exercer só a sua carga horária de trabalho. O que é que está acontecendo? Alguns deles relataram que passam 1 hora a mais da sua jornada de trabalho para tentar mostrar para a empresa que mesmo estando em casa, fora do ambiente de trabalho, estão trabalhando. Agora, adivinhe por quê? Consegue me responder? Por medo de perder o emprego. Sim. Tá vendo? Então, existe esse medo de perder emprego por conta da situação da crise, por conta da situação econômica realmente. As pessoas tendem a ficar mais receiosas e buscam mostrar agilidade
diferente da agilidade normal que buscavam no seu ambiente de trabalho, né? Enquanto modalidade presencial. É porque é o novo, né, Ana? Mais cedo eu estava conversando com minha esposa, onde dizia assim que isso para mim, isso que eu estou fazendo aqui com você, é algo muito novo na condição que eu estou, né? Então, assim, eu me sinto seguro, inclusive fico até empolgado em falar sobre isso, porque é uma coisa que eu gosto e tenho propriedade para, né? Até porque eu me especializei para isso. Mas tudo que é novo gera um medo, né? Gera uma situação de desconforto. Mas que bom que isso acontece, né? Porque quando a gente vai para uma situação, para o novo, e imaginando que tudo tá muito, que é tudo muito previsível, se não sai do jeito que a gente espera, do jeito que a gente quer, a gente se frustra. E essa frustração faz com que a gente mude, né? Altere o nosso comportamento. Então, tenho três perguntas aqui acumuladas. Vai, Uma então manda. é o que fazer com crianças em casa? E aí eu também tenho sugestões. A outra é o comentário a respeito, né, de colegas que têm metas e está trabalhando além do limite. E a outra é o que opinião sobre as bases legais da NR17 para o teletrabalho. E qual o limite do posto de trabalho, né? Essa questão do limite, né, do estabelecimento entre o posto de trabalho e o ambiente domiciliar. Joia. Quatro. Quatro. Eu vou por partes. Vou tentar seguir a ordem, mas aí vou precisar que você me reforce pelo menos as duas últimas são a crianças, né? Dentro de casa, eu acredito muito na base do diálogo, né? Eu acho que a conversa é algo que deve permanecer, ser ponto primordial em qualquer situação, seja ela no pessoal, seja ela para condição de trabalho, enfim. Você chegar para conversar realmente frente ao nível de entendimento dessa criança e das outras pessoas de sua casa, que olha, eu tô aqui, o papai tá aqui, né? Mas o papai está trabalhando. O papai não pode sair de casa, a mamãe não pode sair de casa porque ela está fazendo está fazendo um trabalho que é para a empresa, né? E isso apresentar para ele, para essa criança em si, que o que está sendo feito em casa naquele momento é porque o papai e a mamãe, né, não pode sair por conta de uma situação. Eu tenho visto muito nas redes sociais crianças que falam do coronavírus, né? Crianças que dentro da sua fase de adaptação, de fala, dizem, sabem o que está acontecendo e têm percebido que as crianças, que os pais, né, as pessoas estão mais presentes dentro de casa, né? Eu vou até me sentir à vontade em fazer um comentário que recentemente eu fui visitar a minha mãe dentro de uma condição de visita que é permitida. Ela disse que a vizinha conversando com ela, a filha disse que ela precisou sair para levar para vacinar e ela disse, ela muito tempo em casa, né? 7 anos, 7 anos. Ela disse, ô mamãe, como é bom sair de casa, né? Como é bom você abrir os braços, como é bom você passear. Né? Se uma criança teve essa sensação, imagine aqueles que estão percebendo que os pais estão dentro de casa e que precisam manter não seria distanciamento a palavra, mas seria um limite, né? Entre a necessidade de entender que o pai ou a mãe está ali, mas que no momento a atenção não seria voltada para eles. Até porque existe um momento de pausa, deve existir um momento de pausa entre jornadas, como acontece no seu ambiente de trabalho, e naquele momento você pode fazer uma interação com seu filho, ou com a criança, ou com a pessoa que estiver naquele momento com você. Me lembre a segunda pergunta, Ana, por favor. Sobre o cumprimento, a dificuldade do cumprimento de metas e o trabalho que em casa costuma ser maior do que Do que trabalhando dentro da empresa. dentro da empresa. Quando a gente, e por falar em metas, né? Se porventura existe uma meta dia, uma meta hora, né? Que o funcionário ele precisa cumprir, que ele já precisava cumprir dentro do ambiente de trabalho em modalidade presencial, vai depender muito do acordo dele com a empresa para esse cumprimento em casa. Eu estou dizendo isso por quê? Porque, às vezes, no próprio ambiente de trabalho, você tem mais recursos, que, a depender da necessidade do seu escopo de trabalho, da sua realidade de trabalho, você tem mais recursos que te ajudam a bater essa meta. Aí cabe, né, aos gestores, ao empregador, né,
desculpe, ao empregador, exato, ele identificar se ele consegue manter, dentre a modalidade que o funcionário que está trabalhando hoje, se ele consegue manter essas mesmas metas que eram estipuladas, né? Se a gente pensar numa realidade administrativa, ambiente de escritório, se você tem todos os recursos, né, a depender da modalidade do segmento de trabalho que é desenvolvido, dá para se cumprir também. Mas a gente tem observado que, por conta dessa situação, tem pessoas que estão em casa, mas estão apenas em situações de sobreaviso para atender a demandas ou necessidades emergenciais, né? É, e as adaptações que podem ser feitas, né, que é a continuação dessa pergunta, as coisas mudam frente ao que você tem de recurso, né? Eu preciso identificar se eu tenho um recurso suficiente para adotar uma modalidade de trabalho remoto que vai ajudar a desenvolver ou bater a minha meta, né? Aí vai depender muito do acordo entre o empregado e o empregador. Mas tentar se adaptar e organizar-se sempre. Tem Até mais duas. assistindo uma live, tem mais duas, eu vou te passar. Até Certo. assistindo uma outra live de uma colega também, ergonomista, ela estava comentando sobre esses desafios, né, de casa, cumprimento de meta. Considerando que em casa tem, teoricamente, a possibilidade de diminuição dessas interferências, das distrações, e talvez um ambiente de maior facilidade de controlar, a sugestão dela é a questão da gente trabalhar com foco e com o uso do celular ou de algum tipo de alarme. Então, que a gente nem pode colocar isso dentro do ambiente de trabalho. Então, a gente trabalhar focado, tipo 20 minutos. E até outras pessoas também já falam sobre isso, né? Então, a gente desligar o WhatsApp, né? Evitar as distrações das mídias sociais, focar 20 minutos na tarefa, os 25 minutos, daí folga os 5 minutos. Depois, novo ciclo, né? De 20 minutos extremamente focado mas assim, sem nenhuma distração. Porque isso tem, né, assim, teoricamente a gente vai render, vai cumprir as nossas tarefas, e depois desses ciclos, né, de 8 ciclos, dá para fazer essa pausa de 30 minutos e brincar com os filhos. E colocar na porta lá, né, sempre tentar fazer com que esse ambiente de trabalho seja um local fechado, a gente fecha a porta, até colocar uma plaquinha, né, do lado de fora, né, Uma boa saída, uma boa local saída. fechado, um aviso, né, para os filhos, fazer esse combinado com os filhos, né, como se fosse Super Dani, né, então assim, colocar esse despertador, né? Agora, papai ou mamãe está liberado. Então, nesse intervalo de tempo, para curtir com os filhos, né? Então, que aí a gente vai se permitir, de fato, fazer a tarefa, porque o que nos distrai é o telefone, né? É o colega que chega muitas vezes e faz um comentário, né? E é o WhatsApp, é o Facebook, sempre a gente está distraído. Mas se a gente tem essa disciplina, a gente consegue de fato render. É, Seja trabalhando em casa, seja no shopping, seja no carro, seja dentro da empresa. E isso permite, faz com que o filho também respeite as nossas atividades, ele aprende a disciplina, ó, vai brincar ali sozinho, mas eu também vou dar o espaço para, nesse intervalo, também estar curtindo com ele. é. Né? Então, é uma dica que eu achei super legal. As outras perguntas são: aqui tem, quando eles são maiores de 5 anos? Quero ver fazer isso com menores de 5. Foi um comentário de Nilda. Aí, depois conta pra gente, Nilda. Dá uma sugestão, assim, faz a sua experimentação e depois você, por favor, compartilha que a gente está buscando Para sugestões dividir com os outros para também. dividir. As outras perguntas são relacionadas ao que você acha dos critérios da NR17 aplicadas ao teletrabalho, né? E justamente essa interface aí, essa linha divisória, né? Entre o ambiente de trabalho. Sim, Giovana, vai ficar gravada a live. Todas as lives ficam gravadas, depois a gente compartilha para os colegas que estão no nosso WhatsApp. Sobre a NR17, nessa pergunta que foi feita, para quem não sabe, a NR17 é a norma regulamentadora, né, que as empresas, que faz referência à ergonomia, que as empresas precisam seguir
para tentar trazer o máximo de conforto, né, e de adequação ao posto de trabalho aos empregados, né? E isso ela faz, a ANR, ela faz algumas abrangências, né, ela faz algumas abordagens, e essas abordagens ela diz respeito às condições de mobiliário, né, às condições de equipamento, à disposição de alguns tipos de trabalho que, em geral, envolve levantamento de cargas, né, transporte, a questão da organização de trabalho e as próprias condições de trabalho também, né? É, e existem alguns anexos dentro da NR, né, que é o anexo 1 e 2, que fala do trabalho de telemarketing, né, teleatendimento, e do anexo que fala das atividades de atendente de check-out, de setores de check-out. Esses anexos, eles têm umas informações próprias, né? E parte muito daquilo que a gente discutiu aqui, da necessidade de você utilizar pausas. Existe uma jornada de trabalho que ela é reduzida, ela é diferenciada. As empresas passam a adotar programas de qualidade, em geral, o programa de ginástica laboral. Tem empresas que buscam a prática de blitz ergonômica blitz postural, para tentar identificar como é que está o posicionamento ou a postura que esse funcionário, esse colaborador, ele adota durante a jornada de trabalho. A gente tem sim a ferramenta como algo a cobrir, né, a nos cobrir, algo para que a empresa possa seguir, mas a gente está passando por um momento agora onde as NRs estão sofrendo uma espécie de reformulação, né? Então, em setembro do ano passado, a NR17 passou por algumas reformulações, inclusive esses anexos, né? Mas que se estacionou, até porque são 28 NRs, né? Que precisam ser revistas, reanalisadas, e está se retomando agora. Eu acredito que isso não vai ter a gente não vai conseguir bater o martelo por agora, não, porque acho que a atenção está mais voltada para essa condição atual e para essa crise, né, social e econômica que a gente está vivendo no momento. Mas a gente ainda assim busca seguir as informações da NR para tentar, pelo menos, minimizar possíveis desconfortos, né? É o que eu costumo sempre dizer, quando se trabalha com ergonomia, você não consegue dar, né, a um grupo de pessoas que desenvolve o mesmo trabalho, ou aquela mesma atividade em um mesmo posto de trabalho, dá-la 100% de conforto, né? A ideia, até porque nós temos condições diferentes, né? Antropometricamente falando, nós somos diferentes, né? Nós temos biotipos diferentes, então, de fato, a gente não consegue atingir um público a 100%. O que a NR realmente busca é tentar adequar ao máximo a nossa condição de trabalho. Só para não perder um pouco aqui a linha do raciocínio que você tinha comentado antes da sua dica em relação às crianças, o que eu tenho observado também é que, por conta dessa prática, né, de trabalho remoto, Ana, os pais, né, as pessoas têm passado, têm ficado mais tempo dentro de casa, né? E no começo você falou em relação à condição de deslocamento, principalmente no trânsito aqui em Salvador, mas que eu estendo para muitas outras cidades, que eu acho que esse é um problema nacional, né? E isso, fora as condições de reduzir custos, existe a condição também nessa prática de teletrabalho, né, de home office, que está trazendo algum tipo de qualidade de vida para esses trabalhadores, né? No sentido de que eu não preciso perder tanto tempo com deslocamento, eu tenho mais tempo dentro de casa, porque quando termina o meu horário de trabalho, eu já estou em casa, então me sobra mais tempo para a família, me sobra mais tempo para me exercitar, dentre as possibilidades que eu tenho de exercício físico para fazer, me sobra mais tempo para se capacitar, né? Me sobra mais tempo para fazer coisas que eu não conseguia fazer, porque o tempo que eu passava no trabalho, o tempo de deslocamento, tanto de ida para o trabalho quanto da volta para casa, exigia de mim também, né? E o cansaço que está envolvido, né? E principalmente a condição econômica, né, que se tem numa condição como essa. Nós respondemos 3 perguntas, ficou faltando uma, se eu não me engano. E tem outras assim, aqui, ó. Tem uma da Giovana, que falou que vai compartilhar a live, agradeço. Assim como estamos em trabalho de home, terapias estão acontecendo. Vocês sabem algo sobre a liberação da ABM para demais áreas? Eu não entendi É, direito quais é, seriam essas é, terapias. eu acho assim que tem áreas realmente, Ana, que não são possíveis
adotar essa modalidade, né? Se Giovana até puder reformular a pergunta para a gente, até ajudaria. Mas eu acho que uma informação que eu consigo trazer desse questionamento, dessa pergunta dela, é que tem áreas realmente que não podem ser adotadas essa modalidade, né? Principalmente em áreas onde você precisa do contato direto com a pessoa, né? E principalmente se a gente for levar em consideração a prática da saúde, né? De profissionais de saúde. Alguns profissionais, inclusive alguns conselhos, eu vou falar pelo conselho, pelo CREFITO, né, o COFITO, Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, pelo Código de Ética, ele deixa claro que a modalidade de exercício fisioterapêutico, ele é baseado presencial. Necessariamente tem que ser presencial, porque não existe você fazer uma terapia física sem você tocar o paciente, nem tampouco avaliá-lo, né, através de uma inspeção, de uma palpação, né, de uma prática que envolve outros recursos dentro da semiologia da propedêutica fisioterapêutica. Orientações, passar dicas. Também sempre levando em consideração uma das empresas que eu trabalho tem oferecido esse serviço, acesso, né? Claro que acho que o único empecilho ou percalço nesse momento depende muito do público, né? Até porque eu tenho observado que têm buscado essa que com a tecnologia e o público mais idoso, né? Não são tão adeptos dessa realidade ou não se sentem à vontade, fica um pouco desfalcada nesse sentido. Mas é o que eu costumo dizer, veja com um neto, um vizinho, alguém que possa te ajudar, porque mas eu conheço médicos, né, colegas de trabalho mesmo, que têm adotado a prática da telemedicina, inclusive porque cada atendimento, né, vai muito daquilo, da sua relação do profissional médico com o paciente que necessitou do serviço. Ana, eu estou tomando a frente aqui por conta da conexão. Vai, é Te porque peço, a minha conexão está caindo. te peço até Obrigada. desculpa. Continue. Tem Não, uma por outra, favor, pode tocar. tem uma outra pergunta aqui de Mirelle. Ela pergunta qual o tempo de pausa é indicado para a prática de home office. É, se você está desenvolvendo uma atividade, Mirelle, home office, e você desenvolve uma carga horária de 8 horas, onde você trabalha, por exemplo, de 8 às 12 e de 13 às 17, por exemplo, tenta buscar um intervalo de 5 minutos, né? É, 5, 10 minutos entre uma atividade ou outra. Se você tiver algo que precisa ser feito, que não tem como você dar um intervalo, tenta criar uma organização para que você dê um intervalo nesse momento, até para você também descansar a mente, né? Desopilar, tentar fazer uma outra coisa e voltar mais focada para aquilo que é o teu trabalho naquele momento. Mas 5, 10 minutos é um tempo suficiente, né? Deixa eu ver uma outra pessoa aqui. Pois a escuta do paciente é muitíssimo importante, Giovana. Giovana, bem participativa. Sim, podemos iniciar a ver a necessidade do exame. Joia, se for urgência. Entraram mais algumas pessoas aqui. Nós conseguimos É, responder, Ana, todas as perguntas? sim. Queria passar também Eu acho que tem algumas uma pergunta de. sugestões outras.
de Diga, quem? fica à vontade. Algumas outras sugestões, né? Não, Assim, lembrar de usar a lâmpada branca, de sempre fechar a porta, da mesa de trabalho, tá? Uma mesa limpa, de ela ter profundidade, né? De ser uma mesa que a gente possa colocar, né? De encaixar as nossas pernas, que a cadeira seja acolchoada. Se não tiver uma cadeira acolchoada, que a gente coloque uma almofada, né? Tanto para sentar quanto aqui. Eu mesmo ó, coloquei almofada, encosto a minha coluna, então isso é extremamente importante. Quem tiver um plugzinho, então tem dificuldade para né, se concentrar, colocar um fone de ouvido, mesmo que não fique ouvindo música. Eu, pessoalmente, quando quero me concentrar, gosto de ouvir músicas. Tem pessoas que gostam de ouvir som de chuva, outros, enfim, você tem a barulho do sua mar. playlist, É, barulho do mar, né? é, Ou simplesmente não ouvir nada, simplesmente abafar o ruído, né? Lembrar que o seu cotovelo ele tem que estar na altura da mesa, né? Então, o ajuste, né, da cadeira, de preferência, ela tem que ter essa altura do cotovelo. O seu cotovelo com o teu braço relaxado tem que estar na altura da mesa e o computador ele tem que estar nessa altura aqui, né? do campo visual, Da né? sua visão. Então, pega livro, pega caixa de sapato e vai adaptando. É aquela velha ergonomia que a gente A, ergo- dá-se um a jeito, né? ergonomia de improviso, porque a situação pede o improviso. E funciona. O que a gente Funciona. faz, né? Para se adaptar, para evitar justamente os desconfortos, né? Fazer atividade física, né? É muito importante. A gente tem diversas possibilidades gratuitas através do YouTube, né? Não precisa pagar a mensalidade. Existem vários canais que oferecem atividade física. Enfim, mexer o corpo ele é fundamental. Tem uma pergunta: algum exercício indicado para início e término do trabalho, para relaxamento corporal? E até antes de eu passar essa pergunta para ti, eu só queria relembrar um ponto que a gente passou rapidamente, mas assim, a minha sensação é que a grande questão do trabalho em casa passa pela dissolução das crenças sobre a produtividade e a vigilância, da minha percepção, né, de que eu consigo ser produtivo, e também do empregador em relação à questão do controle sobre, né, o Sobre o empregar, processo, né? Essa relação de confiança, né, que é algo para ser conquistado. E uma preocupação que é real são com as pessoas que moram sozinhas, né, que não têm suporte social, ou que passam por uma situação de fragilidade emocional e que, quando estão trabalhando em casa, que não tem esse contato com os colegas de trabalho, isso aí é um ponto muito crítico e que merece uma atenção, né? Porque aí piora a sua condição de isolamento, de solidão, e aí é um ponto delicado, é que né? leva ao adoecimento, né? Mas isso, piora mesmo. Então, tem essa pergunta sobre atividade física, Léo. É o É, exercício indicado para o início e término do trabalho, é. para relaxamento corporal. Joia. Faltando só 5 minutos para a gente terminar a live. Ah, que pena. É uma excelente pergunta, né? Em geral, o alongamento ainda é considerado o melhor exercício para essa condição de relaxamento corporal e das estruturas que são utilizadas durante o trabalho. Essas dicas que você passou, elas são bem importantes, inclusive as dicas de condição física, né, quanto a posicionamento no posto, essas adequações, a condição das estruturas do corpo que precisam estar bem apoiadas, né? Até porque a gente sabe que a grande concentração da atenção da gente, ela está sempre nessa região dos ombros, né? Pescoço, a região cervical, né? Onde as pessoas dizem, eu tô com meu ombro, ó como isso aqui tá duro, né? Tá super tenso. É justamente por conta disso, pelo fato de você descarregar a atenção toda do corpo nesse complexo articular que é o ombro, né?
Então, quanto mais apoiado ele tiver e mais relaxado você tiver, e com os exercícios físicos de alongamento que você busca fazer, eles são extremamente importantes, né? Porque aí ajuda a minimizar possíveis desconfortos. E o comentário que você falou em relação às pessoas que falam sozinha, ou que, desculpe, que trabalham, que moram sozinha e que estão nessa condição de isolamento, porque perdem, né? Entre aspas, perdem essa interação com os colegas de trabalho, mesmo nesse momento onde a gente tem muita ferramenta de comunicação, né? As redes sociais, o WhatsApp, né? Enfim, não é a mesma coisa, né? E isso só confirma o que a pesquisa que publicada no LinkedIn disse, né? Que 68% das pessoas têm apresentado esse tipo de desconforto por conta de ansiedade e de estresse por conta dessa falta de interação. E, inclusive, até um comentário que eu ia fazer é que o sono também dessas pessoas tem estado comprometido. 33% dessas pessoas têm sentido não tem dormido de forma negativa, que é como vem explicando na pesquisa, e só colabora, Ana, com a informação que a doutora Denise, na sua live, comentou que, quando vocês falaram do cuidado de quem cuida, né? O cuidado com quem cuida, por sinal, uma live excelente, onde ela comentou que as pessoas têm tido, profissionais têm tido pesadelos, pessoas que tinham sonos tranquilos, passaram a ter pesadelos por conta dessa situação. E não é diferente para aqueles profissionais que vivem nessa realidade home office, é claro que não se compara quem está na equipe de frente, né? Pode-se dizer assim, desse grande problema. Mas você também está passando por um processo de adaptação. E é como eu falei, essa adaptação ela gera medo. Essa adaptação ela gera alguns receios. E receios esses, né? Que trazem algum tipo de comprometimento para a gente, de desconforto. A gente tem mais quanto tempo ainda, Ana? 3 minutos. Uma rápida pergunta. Em que momento eu devo parar? O corpo dá alguma dica confiável? Sempre? Esse Pode é falar. esse quem dá, é esse quem dá de verdade, viu? Quando você percebeu, a pessoa que fez a pergunta, né? Quando você perceber que seu corpo tá respondendo ou apresentando sinais que não são comuns, não são habituais do seu dia a dia, o que é algo atípico, eu acho que é o momento de você realmente começar a repensar e criar novas maneiras, né? Tentar se adaptar de alguma forma. Gente, é isso. O corpo O fala. corpo Não fala. vamos esperar o corpo gritar, né? É, Vamos fazer todas essas medidas que a gente conseguiu, né? Passar para vocês. Cuidar da gente, cuidar da nossa mente, é, porque a gente só tem isso, né? A gente só tem uma vida e é essa aqui para a gente viver com plenitude. Agradeço imensamente, Léo, mais uma vez, mais um reencontro agora, né? No no virtual, virtual. mas foi um prazer inenarrável estar com você. A live vai ficar Que gravada. bom, E quem quiser pode assistir novamente, compartilhar, enfim. que E a gente joia. espera revê-lo em um outro momento para a gente aprofundar essa discussão, tá bom? É uma discussão que rende muito, né? Que mais tempo E nós como? tivéssemos, a gente ia adiante. Ana, só para finalizar, eu queria agradecer a você também o convite, queria agradecer as pessoas aqui que nesse momento puderam disponibilizar o seu tempo para dividir, né, compartilhar suas dúvidas, né, suas situações com a gente. E eu queria terminar com 3 palavras. Eu acredito que você se organizar, né, isso dentro da condição do que a gente discutiu hoje. Você se organizar, você buscar se exercitar frente à necessidade que você tem de se exercitar e você buscar pausar durante suas atividades, pode ter certeza que você vai entender o teu corpo e passar a ter condições mais confortáveis, mais adequadas de trabalho. Obrigado pela oportunidade, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada, gente, por estarem conosco hoje. Obrigada, Léo. Obrigado você. Até uma próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau.